A Cracolândia não acabou. O que aconteceu foi Tem bastante ferido, tem bomba, tem um monte de coisa lá, senhor. Às vezes eu vou ter que filmar com a câmera abaixada, porque a gente vai entrar em lugares que eu diria que são perigosos. Não tem roteiro, porque tudo pode acontecer, literalmente. É o clima pesado que é esse lugar. Tudo isso aqui é a igreja, é? Baixa essa câmera aí, e que vendia drogas e era conhecida como a bruxa da Cracolândia. E a gente viu que 85% das pessoas que estão em situação de rua já passaram por posições até de liderança. Muitos já foram líderes de jovens, já foram líderes de missão, já foram evangelistas, pregadores. Dizem por aí que onde o Estado não chega, a igreja alcança. Mas afinal, Cracolândia acabou mesmo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Davi. Agora são 5 horas da manhã. Eu estou indo para o centro de São Paulo, fica a mais ou menos 1h30 de onde eu estou. E hoje nós vamos descobrir se realmente a Cracolândia finalizou, acabou, ou se continua, se ainda tem alguns focos. E a gente vai saber disso por meio de uma lente de uma igreja local, de um grupo missionário que trabalha na Cracolândia há mais de 10 anos. E eu estou muito curioso para conhecê-los. Bora? Pessoal, eu estou aqui em frente à Cristolândia. É o local onde eles fazem as missões. A gente vai entendendo como que funciona o serviço deles, mas no início, como de praxe, eles fazem sempre um culto, depois eles vão para um momento de busca. O pessoal que sofre com vício, eles saem convidando essas pessoas para vir para esse local, onde eles dão café da manhã, eles vão falar do amor de Jesus, enfim. Na prática a gente vai entender, o vídeo aqui não tem roteiro, então vamos ver como que vai ser esse vídeo até o final. Atenção aqui no salão. Qualquer coisa, me chama o Ian, levanta a mão, Ian. Chama o Ian, tá bom? As meninas, se o problema for com uma mulher, chame uma missionária, se for com um homem, tá bom? Podem chamar à vontade. O Davi, meu xará. Davi, quanto tempo que você faz parte da Cristolândia? 5 anos. 5 anos, então você tem muitas histórias para contar. Sim, sim. Na sua opinião, qual que foi aí a experiência mais marcante nesses 5 anos? Eu acho que foi aquela que um dos acolhidos, ele saiu da calçada, onde ele usava crack, e hoje ele é missionário da Junta de Missões Nacionais. Eu acho que foi uma transformação muito grande, a gente que acompanhou desde o início, de onde ele veio e onde ele está hoje. Então ele estava numa situação aprofundada de drogas, e através do serviço que vocês prestam, ele hoje se converteu e é missionário, está no campo missionário. Está no campo missionário no Rio de Janeiro, no Cristolândia Madureira. Coisa fantástica mesmo. Pessoal, estamos devidamente trajados aqui. É muito importante ter essa identificação para que a gente consiga ter um certo respeito pelo pessoal que sofre com essa questão, tá bom? Então a gente está saindo agora para a busca na rua para o culto que vai acontecer. Então eu vou filmando aqui para vocês entenderem aí a realidade do que os missionários aqui passam. Às vezes eu vou ter que filmar com a câmera abaixada, porque a gente vai entrar em lugares que eu diria que são perigosos. É isso. Quanto tempo que você faz parte desse programa? Cara, acho que vai fazer cerca de uns 2 meses mais ou menos. Foi desde quando eu comecei a congregar na Igreja Batista, na Igreja Paulistana. E é um momento muito legal porque a gente tem um choque de realidade, né? A gente acessa pessoas que normalmente a sociedade não quer alcançar.
né? E é um trabalho muito legal porque é muito gratificante a gente ver que o Senhor tem cuidado dessas vidas e que a palavra fala, né? Que os campos estão sendo preparados, só que poucos são os trabalhadores para atuar no campo. Então a gente está aqui hoje é muito mais do que somente um momento de conversa, de chamar as pessoas, mas a gente está aqui para mostrar o amor de Cristo, né? Que Cristo morreu não só por nós, mas por essas pessoas também. Uau! É um trabalho que eu falo sempre pro pessoal, que eu conversei anteriormente, que não tem glamour nem vaidade. Então a pessoa para estar aqui, por exemplo, muitos de vocês acordaram 5 horas, 6 horas da manhã. Mesma coisa de 5 horas, mano. Você mora em São Paulo aqui? Moro em São Paulo, cara. Mas eu acordei um pouco mais cedo para ter um tempo de devocional ali, que é sempre importante, né, se preparar. Você tem de conversão quanto tempo? Cara, de conversão desde 2018. A gente tá aqui nesse momento, é um roteiro, não tem roteiro, porque tudo pode acontecer, literalmente. Então, é isso, vamos acompanhar. Eu tava comentando, esqueci seu nome, desculpa, Davi. Tava comentando com o Davi que, infelizmente, hoje, no contexto atual da igreja, a gente vê que as mulheres estão muito mais envolvidas com a obra, não só a obra missionária, mas com a obra em geral do que os homens. Tanto que quando você vai participar de um projeto missionário, você vê que a incidência de mulheres é sempre muito alta e normalmente são muito poucos homens, quando a gente sabe que o homem tem um papel principal e fundamental na expansão do evangelho e do reino. Então assim, cara, isso é por vários fatores, né? Normalmente as mulheres, elas acabam se preocupando mais, se dedicando mais no seu relacionamento com Deus. Então os homens acabam pecando muito nesse sentido, cara. Então, tipo assim, é uma realidade triste, mas é uma realidade muito presente hoje em dia acho que no contexto atual do cristianismo. Apenas 10 minutinhos para que Deus falasse ao seu coração nesta manhã. Você está pronto para receber uma palavra de Deus? Repita comigo, Deus. Pessoal, tô aqui com o Matheus, a gente acabou de sair do culto, então teve o café da manhã agora, pela manhã, lá no local, na base deles. Agora estão dando banho no pessoal e depois, agora 11 horas, né, Matheus? 11 horas acontece o almoço. E nesse intervalo a gente conseguiu um espaço para a gente tentar andar aqui pelas ruas onde, é uma dúvida minha, né? Se ainda existe a Cracolândia. Muita gente está perguntando isso. Eu vou até perguntar para o Matheus. Matheus, como que tá essa questão? Realmente é midiático isso? A mídia tá dizendo que acabou a Cracolândia, mas a verdade, vocês que convivem aqui, o que você tem a dizer a respeito disso? A Cracolândia não acabou. O que aconteceu foi um espalhar da Cracolândia. A gente tinha um foco muito grande que a gente chamava de fluxo, que era conhecido como fluxo, que era onde as pessoas se reuniam em cerca assim, de 200, 500 pessoas no mesmo lugar. E a polícia, junto com o governo, acabou espalhando esse pessoal, e como a gente tem muito contato com eles, a gente ouve histórias de coisas que aconteceram com eles, de que alguns foram internados compulsoriamente, de que alguns entraram em um ônibus e foram mandados para outra cidade ou para outro estado. Então o que aconteceu foi meio que a compartimentalização da Cracolândia. A gente não tem mais aquele grande foco, agora a gente tem pequenos focos espalhados pela cidade e pelo estado como um todo. Então, ou seja, o fluxo que antes era num local só, agora se distribuiu. E virou vários mini fluxos, mini Cracolândias, isso aí. Então a gente está indo lá no local onde era o fluxo antigo, que ficava a maior concentração, e a gente vai ver que está vazio, mas na volta eu vou passar por outro caminho que a gente vai ver que tem pequenos grupos de 10, de 15, em que eles ficam ali usando e vendendo, mas aquele grupo grande que tinha, ele realmente não tem mais. O que aconteceu agora foi uma compartimentalização e vários mini grupos. Matheus, uma coisa que eu percebi é que, por exemplo, está mais que claro que existem lugares que o Estado já não consegue mais alcançar. E nesses lugares onde o Estado não consegue mais alcançar, a igreja é a única que consegue se infiltrar e conversar com essas pessoas. Porque, pelo que eu percebo, nem mesmo os moradores, né, os usuários, nem eles têm diálogo com a polícia, né? Os únicos que conseguem ter diálogo, conseguem sentar para ouvir, são o pessoal da igreja. É uma coisa que eu reparei hoje de manhã. Por exemplo, que nem hoje lá. Cara, eles se deram a liberdade de tomarem banho num espaço, sabe? De sentar numa cadeira por 1 hora e ficar ouvindo um pastor pregar.
Por que você acha que acontece isso, essa diferença entre o Estado e a igreja? Por que a igreja consegue alcançar e o Estado, que tem recursos, que se quiser, o Estado até consegue fazer algo a mais, mas por que você acha que a igreja, com tanto menos recurso, consegue alcançar muito mais que o Estado? Acho que o maior diferencial é a palavra de Deus, né? E é a intenção que tem por trás do nosso serviço. A gente não está ali simplesmente para oferecer um prato de comida, para oferecer um banho. A gente está ali porque a gente quer o bem daquelas pessoas e quer que elas saiam daquela situação. Então, a Cristolândia, ela já existe há 16 anos e ela tem focos em diversos estados do Brasil. Essa camisa amarela que a gente está usando, ela tem um peso enorme. Com essa camisa amarela, a gente consegue subir no morro das favelas lá do Rio de Janeiro. A gente consegue entrar no fluxo quando a gente entrava no fluxo com a camisa amarela e ninguém mexia com a gente. Então, eles têm um respeito enorme pela organização Cristolândia e pela camisa amarelinha. Então, quando a gente chega, eles já sabem que a gente está querendo o bem deles, que a gente não quer só ofertar um banho, só uma comida, que a gente quer realmente tirar eles daquela situação. Eles respeitam muito. Ou seja, não existe segundas intenções, né? Geralmente o Estado, quando ele vem atuar nessas regiões, ele vem por intermédio de um programa do governo, do novo governador, ou seja, o governador meio que está querendo fazer a cama dele. Então, tipo assim, a igreja não. Hoje é o Matheus que está aqui, mas talvez daqui 3 anos, quando eu voltar aqui, talvez não vai estar mais o Matheus, vai estar outra pessoa. Então, tipo assim, o interesse não é de uma pessoa, o interesse realmente é da igreja. É como o ID de Jesus, né? Então, assim, existe um interesse muito grande em ajudar, em estar próximo do próximo. Então, é uma coisa que eu notei isso, e tudo que o Matheus falou, eu assino embaixo. Eu percebo que todos que estão lá envolvidos são pessoas que realmente têm interesse neles. Eles não estão aqui por causa de simplesmente de um movimento político, de um programa ou algo do tipo. Eles estão aqui realmente por conta desse interesse mútuo de ajudar realmente aqueles que mais precisam. Há 2 meses atrás, essas ruas aqui estavam completamente lotadas. Então os comerciantes aqui meio que estão agradecendo, né? Tem bastante comércio que eu tô vendo. Tava tudo fechado essas portas? Não, os comércios funcionavam, mas quando a gente passava nas calçadas a gente via as pessoas. Ah, tá, ó, pessoal. O comércio também funcionava durante o dia. Tem durante comércio a noite aqui? Era tudo tomado pelo uso de drogas. Nossa. Então o pessoal se reunia aqui geralmente à noite. E aqui do lado é o ponto que a gente chama de fluxo, que é onde tinha a grande concentração de 200 ou 500 pessoas. À noite, principalmente, ficava parecendo um formigueiro. Que era aquela rua mais conhecida, aquela que todas as vezes que passava no jornal era aquela que... Que tem o muro, que teve toda aquela polêmica da construção do muro e tudo mais. É essa que a gente está indo aqui agora na esquina. Certo, a gente está chegando então, pessoal. Vamos dizer assim, na rua que provavelmente você que está vendo esse vídeo, você já viu alguma imagem, alguma reportagem, alguma matéria falando dessa rua. E talvez estão publicando que acabou a Cracolândia por conta das imagens que agora você vai ver algo bem diferente do que você possivelmente já tinha visto. Ó, tem uma base aqui e essa aqui é a famosa rua. Essa é a famosa rua que todos ficavam aglomerados aqui. Como o Matheus disse, uma rua que era como se fosse um formigueiro. E não é uma rua tão grande, né, Matheus? Mas aí essas barricadas, esses alambrados ficavam aqui, fechando a rua. E daqui até a outra esquina era cheio. Tanto aqui dentro como aqui ao redor. Cheio, cheio, cheio. E vocês eram um dos poucos que entravam aqui com liberdade. Isso. A gente falava com a polícia que a gente ia entrar, que a gente não ia... A gente não tinha a possibilidade de fazer o sopão aqui dentro. Tanto os traficantes quanto a polícia não deixavam, porque de vez em quando tinha confusão entre eles e a gente seria pego no meio do fogo cruzado. Então a gente montava a nossa base aqui na esquina, onde a gente estava agora há pouco. Certo. E aí vinha a equipe fazer o que a gente chama de busca ativa. Em que a gente entrava, avisava que a gente estava fazendo sopão, entregando coberta e fazendo oração lá. Então a gente entrava, tirava um grupo de 10, de 15, levava pra lá. Depois de 15 minutos a gente entrava de novo, avisava de novo, tirava mais um pouco. A gente vinha, pegava o pessoal e levava lá pra base pra oferecer o sopão, a água, o cobertor e a oração. Mas essa rua aqui era cheia. Qual foi a pior experiência que você teve nesses meses que você tá atuando aqui? Cara, uma chocante que já aconteceu foi de a gente presenciar uma facada. Nossa. Enquanto a gente estava oferecendo a sopa.
teve uma briga... Bom dia. Teve uma briga entre os moradores de rua e um acabou esfaqueando o outro nas costas. Nossa, vocês e presenciaram fugindo. bem na hora. Presenciou bem na hora, foi bem na nossa frente. E foi algo bem chocante também. A gente conseguiu, quando ele levou a facada, era até uma travesti na época. Ela saiu correndo, fugindo. E aí a gente foi atrás para ver se ela estava bem e ela estava sendo atendida pela polícia já. Então a gente viu que ela estava recebendo atendimento e a gente voltou para a base para continuar o nosso trabalho. Mas foi uma das mais chocantes, foi essa. Também teve um caso que eu achei muito interessante assim, aqui em São Paulo, que eu estava conversando com um rapaz aqui na Cracolândia e ele me disse que ele veio da Síria. Que ele era sírio, ele estava aqui. Eu perguntei aí, como é que você veio parar no Brasil? Ele é usuário? Usuário. E eu perguntei, como é que você veio parar aqui no Brasil? O que é que você veio fazer no Brasil? Eu conhecer a cidade, eu conhecer ele. Não, eu vim aqui porque aqui a droga é mais barata. Nossa. E aí eu vim usar. Aí ele, especialmente como eu trouxe dólar, aqui vale muito mais. E aí eu consigo comprar, o que eu compraria lá de 3 gramas, eu consigo comprar aqui o triplo. Nossa. Então ele veio justamente focado no uso. Nossa. E aí ele me contou que ele foi assaltado, que ele estava ficando no hotel, mas que descobriram que ele estava lá e levaram o celular, levaram o dinheiro dele. Ou seja, o dinheiro que ele tinha trago com esse objetivo... Ele gastou tudo. O que ele conseguiu, ele gastou na droga. Não conseguiu. E o que não conseguiu, tiraram dele. E ele não falava português, ele só falava inglês e sírio e francês, não falava nada da língua. E eu fiz, como é que você está conseguindo comprar a droga? Eu fiz, isso aí é muito fácil, eu só mostro o dinheiro, aponto qual é a droga que eu quero e consigo. Nossa. E você falou que tem um ponto que ainda eles estão espalhados. Tem como a gente ir nesse ponto? Tem como ir. Tem vários pontos diferentes. Tem um grupo que fica lá perto da Estação da Luz, tem outro grupo que fica lá perto da Praça da Princesa Isabel e tem outro grupo que fica na Barão de Piracicaba. Na Duque de Caxias. Então na volta a gente consegue passar lá na Duque de Caxias e encontrar umas pessoas também. Pessoal, uma coisa que eu estou observando aqui é o clima pesado que é esse lugar. Eu vou virar aqui a câmera para vocês verem. Você percebe, né, que... claro, acho que vocês não vão perceber. Teria que estar aqui. Mas é um clima espiritual pesado, né? É algo que parece que é como um cativeiro, né? Muito triste, pessoal. Muito triste mesmo. Assim, em parte, né? É uma felicidade. Você vê até algumas casas arrumadinhas. Ó, tem essa casa aqui, que provavelmente tem proprietário, né? Senão não estaria assim. Essas pessoas devem estar agradecendo muito pelo deslocamento que esses... aqui tem até um food park, ó. Bem aqui do lado tem um condomínio novinho, nossa, agora. Nossa, cara. Eles devem estar agradecendo demais, né? Não tenho dúvidas disso. Eu acho que tem uma situação... Uma situação financeira boa, mas que começam com algo simples, começa com o álcool, começa com a maconha e vai se afundando cada vez mais e quando se encontra está numa situação vivendo na rua, sem contato com a família e tudo mais. Nessa questão das pessoas evangélicas, a gente fez um estudo dentro da Cristolândia com os alunos e a gente viu que 85% das pessoas que estão em situação de rua, que passam pelo projeto, que fazem uso de alguma droga, de alguma substância, vem de uma família cristã, vem de dentro da igreja. Ou seja, a maioria das pessoas que estão nas ruas hoje teve berço evangélico. A maioria das pessoas que estão na rua, que são atendidas pelo projeto, já conhecem a Cristo, já passaram por uma igreja evangélica. Já passaram por posições até de liderança. Nossa. Muitos já foram líderes de jovens, já foram líderes de missão, já foram evangelistas, pregadores e se encontram nessa situação agora. Você como um dos integrantes do movimento, né? Como que vocês veem essa questão, assim? Vocês acham que... porque assim, no processo tá tendo alguma falha, né? Porque eles estão sendo expostos ao evangelho, mas em algum momento está acontecendo uma falha que está fazendo com que eles não consigam permanecer. Como movimento, vocês pensam o que a respeito disso? Algumas falhas que a gente identifica
é que muitas igrejas elas não falam sobre drogas nas suas EBDs, nas suas classes de jovens nem tudo mais. A gente muitas vezes trata essa questão de droga como algo a ser tratado pelo governo, pela escola e tudo mais, e não algo que possa ser tratado na igreja, mas que é algo que também deve ser tratado. A igreja deve falar sobre o que é a droga, como ela funciona dentro do nosso organismo e por que ela faz tão mal. Por que ela escraviza a gente da mesma forma que o pecado nos escraviza. E a segunda, a gente também acredita que é a parte do discipulado. Muitas igrejas estão só interessadas em fazer o que a gente chama de conversão, né? Apresentar Jesus Cristo para a pessoa, quando ela levanta a mão e diz, eu quero Jesus, tá bom. Pronto, fica aqui igreja, com a gente. Acabou ali, Vem pro culto e é isso, você tá salvo. Não tem processo de discipulado, não tem um acompanhamento, não tem nada. Muitas igrejas, infelizmente, têm esse déficit de acompanhar e de discipular a pessoa para ela se firmar na igreja. E o principal ponto que a gente sempre ouve falar deles também é a amizade. Eu tava na escola e o meu amigo, por curiosidade, eu fui lá e fumei com o meu amigo e acabei entrando. Então, a gente tem muito essa parte da curiosidade de saber como é a droga através das amizades também. É o ponto principal que iniciam eles nessa caminhada. Então, pessoal, então a gente chega à conclusão de que, pelas conversas que eles têm com os internos não, né? Os usuários, acolhidos, isso. A maioria deles vieram de lar cristão, né? Vieram de lares conservadores, lares onde o pai, a mãe, a tia, a avó eram evangélicos, provavelmente quando crianças tiveram contato com a igreja, mas em algum momento se perderam ali, né? A gente não tem todas as respostas para esse problema, mas a gente acredita que é por falta de discipulado, acompanhamento após a conversão, daqueles que não tem ali, não é oriundo de uma família cristã, mas também daqueles que estão dentro das casas de lares cristãos, ou seja, onde o pai, a mãe, a tia, a avó é cristã, talvez não esteja um discipulado também desses, né? Um acompanhamento, ou seja, só estava seguindo ali a onda. Meu pai é cristão, vai para a igreja, eu tenho que ir, logo eu vou. Então, na primeira oportunidade que ele tem ali de experimentar algo no mundo, ele experimenta e muitas das vezes acaba se perdendo, né? É também uma interpretação errada do que é ser cristão, né? Acho que ser cristão é só isso, é só frequentar a igreja no domingo e pronto, tô salvo, sou cristão. E não valoriza o relacionamento que a gente tem que ter com Deus diariamente. Isso é verdade, cara. Esse é um ponto que a gente precisa voltar a falar como igreja, né? Aqui, pessoal, é um trabalho da Bola de Neve, da Igreja Bola de Neve, que faz o acolhimento dessas pessoas, né? O nome do projeto deles é Da Pedra para a Rocha. Da Pedra para a Rocha. Tudo isso aqui é a igreja, é? Pode filmar aqui não, pai. Opa, tá filmando, pai? Sim. Cara. Muito quando a gente filmar, não. Né? Sim. Eu já tava meio que ciente disso, porque muitos deles têm conhecidos, famílias, né? E muitos deles também estão sendo procurados. Sendo procurados. Tanto pela justiça quanto pelos familiares. Poxa, cara, que... Assim, é triste porque você vê nos olhos deles, né? Essa tristeza, né? Desamparo, né? Um vazio. É completamente possível você ver essa falta, né? Que é realmente, como você falou, um vazio. Eu percebo sempre cabisbaixo, né? Eles sempre estão cabisbaixo. É muito triste, cara, é muito triste. Em relação a essa questão, muita gente acha que é só marmita, dá uma marmita, um banho e tudo bem, depois a pessoa volta para as drogas. Mas o que acontece, literalmente, assim? Tem transformações mesmo? Tem casos reais de transformação? Vários casos e vários testemunhos de vidas transformadas. A gente oferece o banho, a gente oferece o café da manhã e o almoço apenas como uma estratégia de se aproximar deles. Então a gente se aproxima, a gente cria um relacionamento e a gente oferece o acolhimento, em que a gente tem o trilho da Cristolândia, em que eles passam 1 ano e 1 mês conosco, aprendendo sobre Jesus, conhecendo mais sobre a Bíblia. E nosso ideal, nosso objetivo é que eles saiam do projeto
de volta com a relação familiar, com um emprego, com um lugar para morar e com o acompanhamento de uma igreja batista. E tem casos de pessoas que se transformaram em missionários, hoje estão... A gente tem vários casos de pessoas que passaram pela Cristolândia, foram transformadas e não quiseram ir embora, quiseram fazer o mesmo. Elas se sentiram amadas, sentiram o amor e quiseram resgatar outras pessoas. Legal. Muitos deles se tornam missionários Uau. E continuam trabalhando conosco na Cristolândia. Uau. Aqui em São Paulo, a gente tem vários dos gestores que cuidam das fases 1 e fase 2 que foram ex-alunos. Aqui perto do centro tem a fase de Santana, que a gente tem a história do Marco e da Isildinha, que os dois foram ex-alunos, passaram pelo processo da Cristolândia, foram transformados e voltaram para trabalhar como missionários. Uau. A gente tem um caso muito famoso, que foi até repercutido no Brasil, foi matéria do Fantástico e tudo mais, que é o caso da Silvia, que ela era conhecida como a bruxa... Tem no YouTube? Tem no YouTube toda a matéria do Fantástico falando sobre a história da Silvia. Ela era conhecida como a bruxa da Cracolândia. Nossa. Ela começou a fazer furtos e roubos com 12 anos. Ela foi presa, só saiu da cadeia com 32 já, perdeu o contato da família. E quando ela saiu da cadeia, ela começou a usar drogas, começou a trabalhar na fabricação de drogas e ela era vendedora. Ela era uma das traficantes principais aqui da Cracolândia, que vendia drogas e era conhecida como a bruxa da Cracolândia. E todo dia a gente tem um grupo que sai lá da missão para fazer a busca ativa, convidar, vamos tomar café e orar pelas pessoas. E tinha uma jovem de 19 anos que estava fazendo parte desse grupo. Ela passava pela Silvia, pedia para ela ir lá e ela nunca ia, mas um dia ela passou e perguntou, posso te dar um abraço? E o abraço daquela jovem de 19 anos comoveu a Silvia. Uau. E fez com que ela fosse lá e conhecesse. E lá na missão a gente tem um versículo bem grande estampado, que é João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando ela foi lá, participou do café com a gente, assistiu o culto, leu aquele versículo, ela fez, eu quero conhecer essa verdade, eu quero essa verdade pra mim. E ela falou, olha, eu não sei se tem vaga, não sei como vocês vão fazer, eu sei que daqui eu não vou sair. Nossa. E aí a gente conseguiu a vaga na casa feminina pra ela entrou. E ela não tinha terminado os estudos dentro da Cristolândia, ela terminou os estudos, ela se formou em missiologia, fez uma graduação da faculdade e continuou. Hoje em dia ela é uma missionária da gente, da Cristolândia, é uma missionária de missões nacionais, trabalhando para resgatar outras vidas. Meu Deus, cara. É muito interessante. E ela passou a ser bruxa da Cracolândia e agora é princesinha do Senhor. Olha, pessoal, que história incrível, incrível. E se vocês quiserem acompanhar mais detalhes dessa história, o Matheus falou que tem no YouTube, né? É isso aí, pessoal. Vocês viram um pouquinho da realidade do que está acontecendo na Cracolândia. Na verdade, a conclusão que eu chego é que não acabou a Cracolândia, mas talvez é o início de um fim. E uma outra coisa que me chama a atenção é que essas pessoas que fazem isso, gente, é todo dia que eles fazem. Se eu não me engano, somente na segunda-feira que eles não trabalham. Mas todos os dias da semana eles estão lá tirando pessoas da rua, levando para clínicas, discipulando essas pessoas, dando banho nessas pessoas, dando de comer, dando roupa, cobertor, há 16 anos. Não é um trabalho que começou ontem, é há 16 anos. Então, muito do que está acontecendo hoje lá no centro de São Paulo, esse suposto fim da Cracolândia, eu diria o início do fim, muito disso é por conta desses homens e mulheres voluntários que pertencem à Convenção das Igrejas Batistas, estão atuando lá insistentemente, não só no campo da ação, mas espiritualmente também, orando, enfim. Então, se você quiser ajudá-los, incentivá-los, encorajar o trabalho deles, vocês podem atuar como voluntários, como eu fiz ontem, ou vocês podem também ajudar financeiramente. Tá bom? Então eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo para que vocês consigam conhecê-los melhor. Eles precisam de muita ajuda financeira, de doação de alimentos, enfim. Então é isso. Te espero no próximo vídeo. Fica com Deus. Muito obrigado. Compartilha esse vídeo com alguém, comenta, dá um like. Quando você faz isso, você está incentivando eu a fazer mais vídeos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo e até mais.